mas na apostila vocês vão ter isso com bastante explicação. Bom, agora vamos entrar finalmente na carta, né? Esse preâmbulo todo é já preparar vocês para o que vocês vão ver agora. Então, façam aquele exercício de sempre, deem a pausa, vejam a comparação das 3 cartas e observem, né, as mudanças, porque agora eu vou começar a falar, inclusive, de onde foi que o Crowley tirou essa imagem do que vocês estão vendo. Já expliquei para vocês, gente, agora, voltando aqui para a aula, né, a ideia do 8 e do 11. Já está mudado aqui do Arthur Waite, que muda, etc. Eu já falei sobre isso, não vou me estender nessa mudança, já que na carta número 8 eu expliquei mais, na carta do ajustamento eu já fiz essa explicação. E vamos direto, então, para fazer uma comparação de energias, de vocês observarem melhor as cartas e eu poder, então, fazer a diferenciação. Se vocês perceberem bem, o Waite e Marcélia, tradicional, e mesmo o início da linha inglesa, que eu considero o Waite, né, o início, o primeiro grande tarô da linha inglesa, ele segue o mesmo caminho, a mesma ideia. Uma mulher que segura a boca de um leão. Esse leão, ele parece domado, ele não parece estar pronto para engolir essa mulher. Ela, com uma sutileza, com muita graça até, e aí a gente pode chamar até de sedução, ela consegue botar a mão na boca do leão sem que ele avance. Então, nós falamos que nessas cartas, quando aparecem animais, nos tarôs em geral, o animal sempre é o símbolo do instinto. E que instinto é esse que ela está domando ou sabendo muito bem usar? É o instinto da sexualidade, são os desejos, é o fogo do leão. Então, se a gente está falando de um fogo, e aí lembrem que a letra Tet é serpente, né? A ideia da serpente, do pecado original, né? A serpente que seduz, essa carta fica mais forte ainda, a ideia de saber usar a sedução para convencer um grupo ou várias pessoas diferentes a seguirem uma ideia, ou o seu líder. A diferença aqui vai se fazer, por exemplo, com o imperador. A carta do imperador também é uma carta de liderança, mas é mais de comando, é mais o militar, que exige uma estratégia e que, por ordem, as pessoas seguem. É mais a força mesmo, uma força mais física ou de obediência. É uma força, muitas vezes, militar. Aqui já é a força do líder, é uma força sutil, é uma força da liderança. E o número 11, em si, ele é um número dos iguais. Se vocês pegarem na numerologia, vai falar do número dos grupos. Por quê? O número 1 e o número 1, eles são iguais, mas eles, quando estão juntos, formam um número maior, uma força maior. Por isso que é chamado o número da egrégora. Então, quando a gente já parte para o Crowley, o que nós vamos ver? Nós vamos ver também uma figura de um leão, mas é uma figura de leão de várias cabeças. E uma mulher nua, completamente nua, sedutoramente, né, segurando ou regendo as cabeças desse monstro, desse Therion, dessa besta, né, desse leão que seja, mas com muita graça e sutileza. É uma rédea vermelha, mostrando que força, sim, é a energia de Geburah, que a gente viu lá no início da aula, né? Reside sobre o Geburah, ou seja, o feminino, a lua, pegando e domando, segurando com graça. Imagina se essa rédea, ela vai segurar uma besta. Vocês veem que ela não está fazendo força nenhuma, é com uma das mãos apenas que ela segura essas rédeas. E a outra mão, ela eleva como num cálice, num copo, né? Que é o mesmo cálice que a gente viu lá na carta 7, com sangue, enfim, ela está elevando esse cálice para formar uma nova ordem. E ela está completamente nua, ela está entregue, ela está em êxtase, em luxúria, deixando que essa energia fecunde e gere uma nova era, uma nova vida, um novo. Então, nós temos aqui, são duas forças, masculino e feminino, se unindo para a formação de uma nova era. Lá no versículo 57,
tem uma frase que a gente vai falar várias vezes dela aqui na aula. Já falamos lá no capítulo 5 e eu vou voltar a falar dela agora. Por quê? O Crowley diz assim, Crowley barra Nuit, Nuit barra Crowley. Invocai-me sob minhas estrelas, amor é a lei, amor sob vontade. Que os tolos não confundam o amor, pois existe amor e amor. Existe a pomba e existe a serpente. Escolhei bem, ele, meu profeta, escolheu, conhecendo a lei da fortaleza e o grande mistério da casa de Deus. Lembra que eu falei para vocês duas formas de amar? A lei da fortaleza e o grande mistério da casa de Deus. Quando ele fala existe amor e amor, existe a serpente, existe a pomba e a serpente, que existem formas diferentes de trabalhar magia sexual. É isso que ele está falando Nuit está falando no versículo 57. Então, agora a gente está vendo a lei da fortaleza. É a primeira energia que a gente aprende, ou seja, a energia polar. Polar porque estamos falando de dois polos opostos, o positivo e o negativo. Então, o que vai ser essa carta que vocês estão vendo aí nesse momento? Ela será justamente essa união entre essas duas forças que está gerando algo, um filho cósmico, uma energia mágica que vocês já conduziram na carta 6, que é a escolha daquilo que vocês querem realizar, o casamento alquímico que é feito lá. Aqui é como vocês energizam, ou seja, é o momento do êxtase, é o momento da união dessas duas forças. E aí vamos estudá-la de onde foi que o Crowley tirou, né, essa figura. Vocês vão olhar a figura e eu vou ler de onde o Crowley tirou exatamente a descrição dessa carta que ele reproduz na Carta da Luxúria. É de João, é lá do Apocalipse, o versículo 17. Tem vários versículos do Apocalipse que o Crowley usa, mas esse, para mim, foi o que mais explicitou essa figura, né? Então, é João que está narrando isso, não é o Crowley, tá? Mas vocês vão ver eu falando e vão acompanhando o que eu estou falando. Diz assim, a grande prostituta, um dos anjos das 7 taças veio dizer-me, vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta, que está sentada à beira de águas copiosas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Ele me transportou, então, em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate. Olha a besta escarlate. Cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida com púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações. São as impurezas da sua prostituição. Sobre a sua fronte estava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi, então, que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, fiquei profundamente admirado. O anjo, porém, me disse, por que estás admirado? Eu te explicarei o mistério da mulher e da besta, com 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. Então, gente, aqui está essa carta. Se vocês observarem a carta agora, né, o João fala de 10 chifres. Olha os chifres que o Crowley desenha acima desse cálice. Ele fala de um cálice de ouro e do sangue que as pessoas estão embriagadas, os santos, os homens, os seres humanos, no cálice da prostituição. Ela carrega esse cálice com sangue e o vinho, né? E ele fala de 7 cabeças, né? Essa besta que tem 7 cabeças.
Vocês contem, se vocês depois puderem, na cartinha de vocês, contem as 7 cabeças, elas estão aqui. E mais uma no rabo, né, da serpente, esse rabo da serpente misturado com esse leão, né, que esmaga vários ovos ou óvulos, né, que estão sendo esmagados. E nessas patas vocês têm um Deus ou uma pessoa que reza, uma cara de um santo, de um anjo. Enfim, o Crowley vai mostrando que está sendo destruído um velho Aion, uma velha era, para uma construção de uma nova. João, quando ele fala no livro das Revelações, o Apocalipse, ele está, na verdade, prevendo o fim da era cristã e o início de uma nova era, segundo Crowley, e várias teorias depois disso vieram. Inclusive, se vocês conhecem o livro do Dan Brown, Código da Vinci, ele tem essa teoria, né, de que Madalena seria o cálice, teria um DNA para ser colocado ao mundo, que ela teve um filho com Cristo, enfim, com Jesus e tudo, e esse cálice seria essa ideia do Santo Graal, enfim, tem muitas teorias sobre isso, e o que eu quero mesmo falar para vocês é que tudo que o Crowley sempre adorou na vida dele, quando ele aprendeu a ler, e quando ele era obrigado a ler a Bíblia, ele sempre foi apaixonado pelo livro das Revelações. Então, quando ele muda a carta, ele faz essa alteração desse desenho, primeiro, ele explicita uma coisa que estava sutil nas outras cartas, ele escancara. E, segundo, ele realmente traz o fim de uma era. Ele diz assim, olha, a era cristã está sendo esmagada por algo que vem e que essa união é do êxtase, esse novo movimento é do filho que é gerado, é uma nova era que chega. E aí vamos, então, agora olhar para a carta com mais detalhes, né? Como eu falo aqui, os 10 chifres com 10 óvulos, ou seja, estão sendo fecundados de um óvulozinho que está saindo do cálice, eu até destaquei bem esse óvulo, ele está formando 10 chifres, saindo 10 chifres, 10 serpentes, enfim, formando uma nova árvore da vida. O número é 10, é uma nova ordem mundial que está sendo criada aqui. E olha só o que ele fala, no alto da carta é mostrado um emblema da nova luz com 10 chifres da besta, que são serpentes, enviadas em todas as direções para destruir e recriar o mundo. É a ideia agora do novo Aion. Gente, agora vocês vão ver, eu vou falar um pouco sobre esse mito, né, de Therion e Babylon, de onde veio. E aí, como vocês estão vendo nessa imagem, eu já falei, né, sobre a lei da fortaleza e o mistério da casa de Deus. Então, aqui nós estamos trabalhando a força, ou seja, a lei da fortaleza. Então, o antigo nome da carta da força. E a outra carta, a casa, o mistério da casa de Deus, é a torre. Então, isso a gente vai falar mais à frente da torre. Mas agora nós estamos falando da energia polar. Então, vamos voltar a falar o que o Crowley diz sobre essa carta sobre Babylon. Então, ele começa dizendo, ela monta a besta de maneira escarranchada. Gosto da palavra, escarranchada. Na mão esquerda, segura as rédeas, que representam paixão que os une. Na mão direita, segura, nas alturas, a taça, o cálice sagrado, inflamado de amor e morte. Nesta taça estão misturados os elementos do sacramento do Aion. O livro das mentiras devota um capítulo a este símbolo. Então, o que ele está falando do livro das mentiras? É um verso, lá no livro do 333, que chama-se Varate. É quando ele vai falar dessas 7 imagens, essas 7 máscaras que aparecem aí no Therion. Mas, antes de mais nada, é muito importante a gente observar, como eu já falei para vocês, a leveza com que ela está destruindo algo, né, com as mãos, segurando com uma das mãos uma força de destruição, mas gerando outra. Então, você vai trabalhar com a energia da ruptura, da quebra do final de uma era, com a gestação e geração de uma nova era.
que são esses chifres que estão aqui. Gente, olha só, então agora vamos falar um pouquinho de Babylon, que todo mundo fala, né? Babylon, Babylon, Babylon. Quem é Babylon? Babylon é a mulher escarlate. Então, eu vou explicar para vocês, isso vai aparecer no livro da lei, lá no final da aula eu vou falar sobre os versículos que aparecem, a descrição de quem é a mulher escarlate. Mas é essa mulher vermelha, escarlate, vermelha, Babylon. Como eu disse a vocês, o nome veio para o Crowley em outro momento, em outro livro. Mas o que eu vou falar agora é a Flor de Varat, é o livro das mentiras, livro 333. Então, nessa Flor de Varat é onde é descrito a estrela de Babylon. Então, vocês reparem que na imagem que vocês estão vendo um sigilo, o sigilo da Astrum Argentum, que é a ordem criada pelo Crowley, AA, 1. Por que a gente fala isso? Aleph, mais Aleph. A letra Aleph, ela tem o valor número 1, e são duas letras Alephs. Então, Astrum Argentum, AA, 11. Quando eu falei para vocês que esse número vai aparecer em muitas coisas que o Crowley escreve, desenvolve, não é à toa. Mas agora o que nos importa é o seguinte, falar dessas 7 cabeças, de onde vieram. Além de João, ele vai falar dessa visão que ele também teve quando teve essa epifania, que é o livro das mentiras. 7 são os véus da dançarina do harém dele. 7 são os nomes, e 7 são as lâmpadas ao lado da cama dela. 7 eunucos aguardam com espadas desembanhadas. Nenhum homem aproxima-se dela. Em seu copo de vinho estão as 7 torrentes de sangue dos 7 Espíritos de Deus. 7 são as cabeças da besta, na qual ela cavalga. A cabeça de um anjo, a cabeça de um santo, a cabeça de um poeta, a cabeça de uma mulher adúltera, a cabeça de um homem valoroso, a cabeça de um sátiro e a cabeça de um leão-serpente. 7 letras têm seu sagrado nome, que é Babylon. Aqui está o nome Babylon. Sobre as tumbas daqueles a quem ela assassinou. Aqui está sabedoria, que aquele que tem compreensão conte o número de Nossa Senhora, pois ele é o número de uma mulher, e seu número é 156. Outro número de Babylon, né? De Babylon, de Nuit. Então, por que o número é 156? Lembra que eu falei para vocês que o Crowley vai dar uma marretadinha no nome Babilônia? Porque o nome Babilônia veio no 418. Aqui ele já fala de Babylon, no 333. Eu me enganei, eu achava que Babylon teria vindo lá no 418. Não, aqui é no 333 que chega o nome Babylon. Mas o que é Babylon? É a Babilônia, sim. Entretanto, o Crowley precisava colocar o número valendo 156, por conta dessa fórmula que se escreve o nome de Babylon com 7 letras, e aí ele faz essa fórmula, este número 156 é representado pela fórmula, vai dar o resultado dessa fórmula aqui, parênteses 77 mais, abre parênteses 7 mais 7, fecha parênteses, dividido por 7 mais 77 é igual a 56. Testem, 156. Testem. Eu nunca testei, acreditei. Porque se eu fosse testar, eu ia errar. Mas olha o sigilo, né? Que tem cada ponta da estrela, de 7 pontas, tem um nome, tem uma letra de Babylon, né? O nome Babylon escrito em 7 pontas dessa estrela. No meio, nós temos uma vésica, uma vagina, ou aquilo que eu expliquei para vocês na carta 8, né? Da vésica, da mulher em êxtase, enfim, onde se faz a magia sexual na vagina, naquela energia da fecundação entre vésica, vagina, com a espada que fecunda. Pois aqui vocês vão ter a fórmula 7 mais 7, dividido por 77, enfim, aqui estão os 7 números que vão dar a fórmula de Babylon, que é o número 156.